Caros amigos, camaradas, em nome de todo o coletivo da CDU, dou-vos as boas-vindas a este grande comício que uma vez mais enche o Largo dos Águias, Praça do Povo de Alpiarça. Saúdo-vos a todos e agradeço a vossa presença e o apoio a esta candidatura da CDU, destacando os representantes do Partido Comunista Português, do Partido Ecologista aos Verdes e da Associação Intervenção Democrática. Saúdo também, e muito especialmente, Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, que mais uma vez está aqui connosco, dando-nos força e apoio nesta rampa final da campanha para as eleições autárquicas do próximo domingo, tão importantes para o futuro do nosso Conselho e do país. Camaradas e amigos, começarei com uma palavra de reconhecimento para todos os candidatos e apoiantes da CDU que ao longo de vários meses muito têm dado de si, do seu esforço, do seu empenhamento para a enorme tarefa de contactos, de esclarecimento, de iniciativas variadas, marcadas pela participação em grande número dos alpiarcenses, que tem sido este processo de preparação das eleições. Uma campanha que, tendo neste comício um dos seus pontos mais altos, contou com vários outros momentos inesquecíveis de grande participação e que terminará amanhã com uma grande caravana automóvel pelas ruas do Conselho. Conseguiu mobilizar muita gente, que resistiu com serenidade e com firmeza a variadas manobras provocatórias. Gente sempre disponível para o contacto direto com a população, na preparação e colocação dos materiais de propaganda e das várias iniciativas políticas, que contribuiu com propostas variadas para o programa eleitoral da CDU. Gente que se envolve por convicção, por estar certa de que é na CDU que encontra as soluções para os problemas do nosso Conselho, que é unicamente na CDU que encontra o espaço de diálogo e de discussão das ideias e um projeto coerente para o desenvolvimento da nossa terra. Gente convicta de que é reforçando a CDU que se consegue a necessária política de esquerda de que o país precisa. Estes jovens, muitos jovens, as mulheres e homens que têm participado tão ativamente neste trabalho, são dignos continuadores do legado histórico do povo de Alpiarça, de luta, agora em condições muito diferentes, mas continua a ser uma luta pela democracia, pelo aprofundamento de direitos, pelo progresso social. Camaradas e amigos, os 4 anos referentes ao mandato que estamos a concluir ficam marcados a negro no que respeita à situação do poder local, reflexo das opções políticas e ideológicas que animam os sucessivos governos e que têm conduzido ao empobrecimento dos portugueses e a enormes dificuldades. No caso do poder local, os governos do PS primeiro e do PSD-CDS depois fizeram do incumprimento da Lei das Finanças Locais uma prática constante, com sucessivos cortes nas transferências para as autarquias, bem como com intromissões abusivas que têm limitado a autonomia local. Foram cortados milhões de euros, a acrescentar à diminuição das receitas próprias dos municípios e freguesias. Aqui, neste Conselho, assumimos funções com uma dívida global deixada pelo PS de quase 2 vezes a receita anual da Câmara, com 5 milhões de dívidas a fornecedores, com os serviços do exterior praticamente paralisados por falta de materiais e equipamentos necessários ao trabalho. A opção dos alpiarcenses pela CDU em 2009 veio alterar progressivamente esta situação. Com o Executivo CDU, nestes 4 anos difíceis, caminhou-se decididamente
com uma gestão rigorosa para a recuperação financeira e para o restabelecimento da capacidade de realização por meios próprios pelos trabalhadores do município de muitas das obras de recuperação e manutenção, obras de proximidade que melhoram a imagem urbana da vila e de toda a vida em comunidade. Com o executivo do CDU, os serviços agora funcionam e foram proporcionadas novas ofertas à nossa população, como nos casos da educação, da ocupação dos tempos livres, do desporto e da cultura, do incremento do apoio ao movimento associativo e atenuando os problemas vividos por grande parte da nossa população, sobretudo a que se encontra mais vulnerável no âmbito da ação social, aumentando a abrangência dos subsídios escolares, bolsas de estudo e outros apoios sociais a crianças e jovens, às famílias e aos mais idosos. Realizámos obras importantes, atingindo altas taxas de execução do CRAN. Estamos em condições de continuar a lançar novas obras que serão fundamentais para a regeneração do espaço público, criando emprego, fomentando a economia local, preparando o Concelho para o futuro. Aumentamos o nível de financiamento e apoio ao movimento associativo. Realizamos uma grande variedade de atividades culturais, desportivas, sociais e de promoção da imagem do Concelho, sempre com a preocupação de conter despesas, conseguindo atingir e muitas vezes superar os objetivos que previamente tínhamos traçado. Para os próximos 4 anos, comprometemos a continuar uma gestão realista da recuperação do município, da sua credibilidade, aumentando a capacidade de resolver problemas dos alpiarcenses e melhorando a sua qualidade de vida. Apresentamos em programa eleitoral propostas realistas, que resultam do compromisso entre o muito que todos gostaríamos de ver concretizado e as possibilidades que julgamos neste momento existirem para a sua concretização, num quadro muito difícil da vida dos portugueses e perante ataques constantes às autarquias locais levados a cabo pelos últimos governos do PS e agravados ainda mais por este do PSD-CDS. O quadro em que os municípios e as freguesias exercem hoje as suas competências torna-se ainda mais instável, pela perspectiva de novos cortes nas transferências financeiras, bem como pelo desconhecimento da especificidade das regras de acesso aos fundos comunitários para o período 2014-2020. Acesso aos fundos que muito condicionará o tipo de obras e de realizações que poderão ser executadas. Por isso, sendo ambicioso quanto aos objetivos traçados para o desenvolvimento do Concelho, o compromisso da CDU para com a população passa pela apresentação de ideias e projetos execuíveis, não iludindo, não enganando as pessoas. Ideias e projetos que dependerão da evolução do quadro em que intervêm as autarquias e da situação geral do país. Ao contrário de outros, dos nossos adversários nestas eleições, não apontamos para um mundo maravilhoso ao dobrar da esquina, com propostas e promessas que todos sabemos não passar de demagogia e aventureirismo, procurando apenas caçar votos. Os nossos adversários do PS e os que concorrem pelo PSD, escondidos durante anos e durante anos completamente aliados dos verdadeiros problemas da população, cúmplices objetivos dos que roubam salários e pensões e destroem o país, saem agora à rua para estas eleições. Vêm com eixos estratégicos, vêm com análises SWOT, vejam bem, vêm com promessas fáceis de empregos, de lugares de chefia imaginários para todos os que neles votem. Com promessas de tudo fazer de imediato, não explicando como e ignorando completamente a realidade e as dificuldades que se impõem. Resultado da ação dos governos que apoiaram e apoiam e de executivos autárquicos anteriores a cujas responsabilidades estão profundamente ligados. O programa da CDU apresenta a nossa visão para o desenvolvimento económico, da agricultura, comércio, indústria, turismo,
transmite propostas para a fruição cultural e desportiva, para o lazer e os tempos livres. Aponta linhas definidas para potenciarmos os nossos recursos ambientais e organizarmos de forma mais racional o espaço urbano de Alpiarça, Casalinho, Frade Baixo, Goixaria e Frade Cima, tornando-o mais bonito e atrativo. Determina a educação das crianças e jovens, a par da intervenção ao nível dos apoios na área social, como prioridades nas opções a tomar. Propõe medidas de modernização da administração municipal, prevendo investimento nesta área, mas também valorizando os trabalhadores das autarquias como principais intérpretes da nossa vontade de melhorar a vida dos nossos conterrâneos através da ação do poder local. Mas para além destas ideias, que aqui trago em traços muito gerais, para além dos projetos que apresentamos, a população do concelho de Alpiarça pode ter duas certezas. Uma é de que este programa eleitoral e toda a nossa ação de gestão autárquica vai ser levada à prática por gente séria e de confiança, com rigor, Boa noite ainda às palavras de Mário Pereira, candidato à Câmara de Alpiarça. Com rigor e por gente que tudo faz para o progresso da sua terra e para a construção de uma sociedade melhor e mais justa. Outra é de que o voto na CDU é sempre um voto que contribui para a resistência ofensiva contra os trabalhadores e o povo, um voto pela defesa dos serviços públicos de proximidade, pela defesa dos direitos conquistados por décadas de luta, pelo aprofundamento da democracia. Estamos em direto para o Alpiarça TV do Facebook. Ainda as palavras São esses, do Mário camaradas Pereira. e amigos, os principais compromissos dos candidatos da CDU. Estou certo que em Alpiarça, após as eleições do próximo domingo, dia 29 de setembro, vamos prosseguir no rumo certo, renovando a confiança no trabalho sério e responsável, realizado por gente séria e responsável, na construção de um futuro melhor para todos. Viva a CDU, viva o Concelho de Alpiarça! Depois do discurso do Mário Pereira, CDU. neste comício de encerramento Com da agora a campanha, palavra a Francisco Madeira Lopes, membro do Partido Ecologista aos Verdes e cabeça de lista da CDU à Câmara Municipal de Santarém. Muito boa noite. Boa noite, amigos e companheiros. Saúdo a todos aqui presentes neste grande comício da CDU em Alpiarça, terra de tantas lutas, terra de abril antes de abril. Saúdo os candidatos, militantes do PCP e dos Verdes, da Intervenção Democrática, os muitos independentes, os apoiantes e todos os que fazem desta CDU um rio vivo, animado, de águas límpidas e transparentes, que corre confiante rumo a um país melhor, um país que precisa de um poder local forte, de autarquias livres e independentes ao serviço das populações e com capacidade de intervenção para a resolução dos seus problemas. Parece conseguir parar a onda destruidora deste governo. Nada respeitam, nem o povo, nem a Constituição da República Portuguesa, que já demonstraram não conhecer, nem querer conhecer e muito menos respeitar. Um governo que nem respeita a lei é um governo que quer voltar aos tempos do absolutismo monárquico. Ultraliberal na economia e nas finanças, é despotista na sua governação. Ainda hoje ficámos a conhecer mais um chumbo do Tribunal Constitucional. Depois da chamada Lei da Requalificação dos Trabalhadores da Administração Pública, que nada mais visava que despedimentos arbitrários e sem justa causa, hoje foi a vez dos juízes declararem a inconstitucionalidade das alterações ao Código de Trabalho relativas ao despedimento por extinção do posto de trabalho e por inadaptação e à desvalorização da contratação coletiva. A falta de despudor e de vergonha do Governo são tão grandes que chegam a invocar o interesse público para impor as suas políticas, como no caso da tentativa de suspensão da providência cautelar contra o aumento do horário para as 40 horas na função pública. Quando, meus amigos, o verdadeiro interesse público é o interesse dos portugueses. E esse reside na demissão do Governo e destas políticas de destruição nacional.
Agora, até o FMI vem dizer o que já na CDU dizemos há muito tempo, e era claro e evidente para todos, que a austeridade da Troika traz consigo a destruição da nossa economia. Mas traz mais, traz a destruição do nosso Estado Social, rouba as nossas vidas, rouba o pão da boca dos mais carenciados, sem resolver qualquer problema. Até quando deixaremos que a Troika, que PS, PSD e CDS façam do povo português descartáveis ratinhos de laboratório, submetidos às suas políticas neoliberais, ao serviço do sistema financeiro, às suas mãos sujas pelo sofrimento do nosso povo? Por isso as pessoas estão revoltadas, justamente revoltadas. Eu há pouco dizia que nada parece conseguir parar a onda destruidora deste governo, mas não é exatamente verdade. Há uma coisa que consegue travar. Essa é a nossa luta. A luta do nosso povo. Uma luta de revolta, mas revolta crítica e sustentada na razão. Temos que dizer e fazer perceber às pessoas revoltadas que a revolta silenciosa e sufocada na abstenção não constrói a mudança necessária. Não castiga quem deve ser responsabilizado, quem tem que ser castigado nas urnas no próximo domingo. Porque são os mesmos partidos, PSD, PS e CDS, que quer no governo do país, quer nos governos de muitas câmaras municipais, que têm seguido o mesmo caminho e as mesmas políticas. De encerramentos, de postos de segurança, de estações de correio, de escolas, de centros de saúde. As mesmas políticas de destruição de serviços públicos e de emprego. As mesmas políticas de empresarialização e privatização de serviços, ou mesmo de recursos naturais que são de todos. Como o caso da água, bem público essencial à vida, querem tratar segundo as leis do mercado, sem salvaguarda da sua gestão eficiente e do seu acesso com justiça social. São estes partidos, no governo ou nas autarquias locais, que são responsáveis pelo desmembramento e redução dos transportes públicos, fundamentais para o desenvolvimento social e ecologicamente mais equilibrado, combatendo desperdícios energéticos e as alterações climáticas, garantindo a mobilidade a todos, novos e menos novos, independentemente da sua localização geográfica ou posses económicas. Hoje em dia é mais fácil chegar a Lisboa a partir de algumas vilas e cidades do nosso distrito do que deslocar-se dentro de cada concelho, das freguesias para a sede do concelho e entre os vários concelhos do distrito de Santarém. É fundamental tentar reverter esta situação, criar alternativas ao automóvel particular, seja com a mobilidade suave, seja tentando criar novas respostas, como a CDU fez aqui em Alpiarça recentemente, com um novo circuito urbano abrangendo todos os lugares do concelho. São estes partidos que têm prometido muito e falhado ainda mais. Falhado na garantia dos cuidados de saúde, com os encerramentos de serviços ou redução de valências e horários de atendimento, cortes orçamentais, redução de médicos e enfermeiros, incluindo especialistas de algumas áreas críticas, falta de material básico, como se assiste no Hospital de Santarém, sobrelotado, face ao sul do distrito, que nunca chegou a ter o hospital que deveria ter tido. Falhado na tomada de medidas de prevenção dos fogos florestais, que este ano, mais uma vez, voltaram a flagelar o país, ceifando vidas, algumas demasiado jovens. Daqui enviamos a nossa solidariedade para com as famílias enlutadas e para com os profissionais e voluntários das corporações de bombeiros que prestam este serviço de proteção civil de forma corajosa e com uma entrega total. Mas não basta a solidariedade e muito menos pacotes legislativos de emergência feitos a quente, como quer agora fazer o Governo, propondo-se expropriar a floresta privada. Os problemas são identificados há muito. O que falta é fazer. Fazer o cadastro da propriedade florestal, impedir os povoamentos extensivos de monoculturas, de resinosas ou eucaliptos, abrir caminhos, defender os pequenos agricultores e travar a desertificação do território. Fazer para prevenir no futuro a repetição deste ano negro ou de outros que mais assolaram o nosso distrito, como em 2003, com cerca de 80 mil hectares ardidos, e 2004, que na Chamusca só num incêndio arderam mais de 20 mil hectares. Por isso, é natural que assistamos a candidaturas, em especial do PSD e do CDS, um pouco por todo esse país e por este distrito fora, envergonhadas, escondidas, disfarçadas, sem se assumirem, tentando sacudir a paternidade dos partidos de onde vêm, a coberto de coligações de ocasião sob as mais variadas siglas e cores. O cor de laranja, de resto, tornou-se tabu, escondendo nos outdoors ou reduzindo para o nível de só visível à lupa o nome e siglas dos partidos que as compõem. Percebe-se bem, querem tentar passar pelas gotas da chuva sem se molhar. Querem tentar passar a ideia de que para as câmaras, assembleias municipais e freguesias, o que conta são as caras, as pessoas e não os partidos. Não, meus amigos. As pessoas contam, sem dúvida, mas o que conta mais são os princípios, os valores e as propostas políticas que essas pessoas defendem.
E a transparência na tomada dessas decisões, o acompanhamento de proximidade às pessoas e aos seus problemas, o cumprimento da palavra dada. Esta é a marca d'água que distingue a CDU das outras forças políticas. É a obra feita, a verticalidade, a honestidade e seriedade, demonstrada e comprovada por décadas de poder local na gestão rigorosa daquilo que é de todos, dinheiros, património, território públicos. Por isso a CDU assume-se sem rodeios, sem disfarces, dignificando a atividade política. E que falta fazem na atividade política? Meus amigos, não há qualquer dúvida. Seja em maioria, seja na oposição, a CDU faz falta e faz toda a diferença. Em Alpiarça, só como regresso da gestão da CDU foi possível arrumar a casa e sanear as contas da autarquia. Em Santarém, a falta de vereadores da CDU na Câmara conduziu ao maior buraco financeiro de sempre. Amigos e companheiros, é por tudo isto que, mais do que um lema de campanha, a frase confiança na CDU traduz uma verdade inabalável que todos reconhecem. Os eleitos da CDU são gente com quem se pode contar. O voto na CDU é um valor seguro e uma garantia de trabalho, exigência e competência, antes e depois das eleições. Por isso contamos com todos, hoje e amanhã, para levar a palavra a quem ainda tenha dúvidas, para convencer os indecisos a engrossar este nosso caudal de esperança numa vida melhor. Viva a CDU! O Alpiar CTV no comício de encerramento da campanha da CDU à Câmara de Alpiarça. A Jerónimo de Sousa, secretário-geral do PCP. Estimados amigos, camaradas, há 4 anos, nesta praça que apelidamos de Esperança, nós apresentámos à população de Alpiarça um projeto. Apresentámos a garantia do trabalho, da honestidade, da competência. Tínhamos a consciência de que, em relação à Câmara Municipal, iríamos encontrar uma situação deficitária. Iríamos encontrar grandes dificuldades e teríamos que correr atrás do prejuízo. Não esperávamos a violência do ataque do governo PSD-CDS, já antecedido pelo governo PS, de cortes nas finanças locais, de ataque ao poder local, de liquidação de freguesias, de tentativa de privatização de serviços essenciais como a água. Eram dificuldades acrescidas. E hoje, passados 4 anos, podemos afirmar que soubemos honrar as palavras que fizemos aqui, que declarámos aqui há 4 anos atrás. Um projeto, obra feita, não fizemos tudo, possivelmente nem tudo bem feito, mas pelo menos fizemos um esforço, um empenhamento muito grande com base nesse lema do trabalho, da honestidade, da competência que merece o apoio da população de Alpiarça. Esse lema do trabalho, da honestidade e da competência hoje assume, nos tempos que correm, uma importância enorme se olharmos para a vida do país, se olharmos para tanta corrupção, se olharmos para tanto tráfico de influências, se olharmos para a submissão do poder político ao poder económico, se olharmos para muitos que dizem uma coisa em eleições e depois fazem outra, de muitos e muitos que, comprometidos com a política direita, servem interesses de grupo e não o interesse coletivo. E é por isso que nós, quando reafirmamos o compromisso de projeto com a população de Alpiarça, queremos afirmar com muita força e muita sinceridade: confie na CDU, porque aqui estes candidatos, estas listas, dão uma garantia de estar na política para servir os interesses da população e não para servir a si próprios.
E por isso, aqui estamos com esse sentimento de confiança, na certeza de que vamos viver tempos difíceis, onde as populações precisam de um poder local democrático, porque tudo o que anunciam, tudo o que perspectivam, tudo o que ameaçam vai contra, não contra os eleitos, não contra as câmaras em termos genéricos, vai contra as populações. Porque quando querem privatizar a água, porque quando querem aplicar golpes no sistema de financiamento das autarquias, quando querem a eliminação de serviços públicos fundamentais como a saúde, como a educação, como os tribunais, como os CTTs, que são importantíssimos, particularmente para regiões do interior, então nós percebemos que um voto na CDU é um voto contra esta política, é um voto de defesa dos interesses concretos das populações. E aqui está mais um desafio que nos está colocado. Não marcada pela mistificação, pelo ilusionismo das palavras. Ainda hoje, e o camarada Francisco Madeira Lopes aqui afirmou, o Tribunal Constitucional decidiu dar razão a um requerimento que tiveram que fazer uma greve geral na luta contra essas alterações. O PCP não só acompanhou essa luta, como apresentou este requerimento no Tribunal Constitucional. Depois dessa proposta ter sido aprovada na Assembleia da República pelos votos do PSD e CDS, mas com a cobertura envergonhada do PS, que se absteve, deixando passar essas mesmas alterações, ainda por cima carimbadas pela UGT, com quem se identificam. Pois, surpreendentemente, num exercício de ilusionismo, hoje nem queríamos acreditar que estávamos a ouvir bem. Ouvir o PS dizer que ficou muito satisfeito pela decisão do Tribunal Constitucional de impedir que avançassem critérios, medidas, leis que visavam o despedimento sem justa causa, que visavam a liquidação da contratação coletiva. E vejam lá, o PS, que esteve de acordo no Pacto de Agressão com essas medidas, que deixou passar na Assembleia, vem agora, em plena campanha eleitoral, dizer que está muito satisfeito com as medidas que o Tribunal Constitucional decidiu. Basta de hipocrisia, basta de engano. Mas também a mistificação e o ilusionismo por parte dos partidos que compõem o governo. Numa situação em que os portugueses conhecem bem a dureza da vida, em que assistimos a um retrocesso económico e social, em que verificamos que a nossa economia continua a recuar e cada vez mais a agravar-se, em que verificamos que o desemprego atinge níveis impensáveis, em que temos que recuar até aos tempos do fascismo para encontrar um grau de desemprego tão elevado, em que em 2 anos, só em 2 anos, foram destruídos 400 mil postos de trabalho. Desemprego que só não é mais grave, porque entretanto, neste período, cerca de 200 mil portugueses tiveram de emigrar novamente, saindo do seu país, particularmente os jovens, a quem é negado um futuro de uma vida profissional, familiar e social. Uma má situação económica, sinais para aqui, sinais para acolá, e nunca os portugueses veem nada de jeito. A mero foguetório, que dura tanto como um foguete, para depois serem confrontados com a realidade. E é por isso que nós, quando ouvimos esta gente dizer estamos no caminho do crescimento, estamos no caminho do crescimento económico, como? Onde? Em que setor? Bom, e a verdade é esta, queridos, é que os mesmos que hoje falam de crescimento e desenvolvimento, de aumento da produção, foram os mesmos, e estou aqui a meter um dos principais responsáveis, o então Primeiro-Ministro Cavaco Silva, que levou à destruição do nosso setor produtivo, em que se subsidiou para não se produzir, em que se subsidiou para abater a nossa frota pesqueira, em que se subsidiou para liquidar grandes empresas
do setor da metalurgia, da siderurgia nacional, em que arrasaram com o nosso aparelho produtivo, em que arrasaram com a nossa agricultura, eis agora surgirem como profetas do crescimento amigo da economia. Esta é a grande mistificação que hoje e nestas eleições se verificou. Na conversa do governo de que o país está a sair do buraco, já estamos a ver a luz do fundo do túnel, a agricultura assume um papel importante. Estando nós aqui em terras que produzem e podem produzir ainda mais bom vinho, tomate, arroz, melão e mais o que aqui se queira cultivar, justifica-se fazer 3 apontamentos. O primeiro para dizer que enquanto o governo anuncia êxitos extraordinários na agricultura, fala do aumento das exportações dos vinhos, com a obtenção de prémios internacionais, em aumento da produção do tomate, em produção do milho, com elevados níveis de produtividade, os agricultores, aqueles que deitam a semente à terra e que durante meses cuidam das plantas que daí germinam, esses veem-se abraços com as maiores dificuldades. Por um lado, os preços dos fatores de produção não param de aumentar. Combustíveis, sementes, adubos, pesticidas custam hoje o dobro do que custavam há pouco tempo atrás. Ao crédito que não chegam os pequenos produtores e quando conseguem é a custos exorbitantes. Por outro lado, os preços pagos à produção, especialmente pela grande distribuição, são esmagados em absoluto. Sempre os mesmos processos de transferência da riqueza de quem a cria, de quem produz, para os grandes grupos económicos do agronegócio, da indústria e da distribuição. Um segundo apontamento para assinalar que, indiferentes aos anúncios dos Ministérios da Agricultura, os números afirmam com toda a clareza que a balança comercial de bens alimentares continua a ter um saldo negativo de cerca de 3.000 milhões de euros e que essa balança é profundamente negativa no que constitui, direta e indiretamente, a base da nossa alimentação, os cereais, e que se agravou em vários produtos importantes, tal como a carne. E que neste distrito, onde nos encontramos, que tão boas condições tem para a produção de beterraba sacarina e que chegou a ocupar cerca de 1.000 produtores aqui no Vale de Sorraia, é preciso lembrar que foi pelos entendimentos entre os sucessivos governos PS e PSD e os senhores de Bruxelas que a produção da beterraba sacarina foi destruída e que a fábrica construída para o seu processamento desaproveitada e os agricultores abandonados à sua sorte. O terceiro apontamento para assinalar que têm razão para protestar os pequenos e médios agricultores. Esta política serve única e exclusivamente os grandes agrários, as empresas agrícolas e leva a que a esmagadora maioria dos produtores portugueses recebam umas migalhas para que uma pequenina percentagem de proprietários receba centenas de milhares de euros sem terem a obrigação de produzir. Esta política quer obrigar os pequenos agricultores a coletarem-se nas finanças, pagar mais impostos, mais segurança social, para poderem vender meia dúzia de ovos ou de hortaliças. Essa política destrói a capacidade produtiva de milhares de agricultores e elimina centenas de milhares de explorações agrícolas, que encerra serviços públicos no mundo rural, onde fazem tanta falta às populações cada vez mais abandonadas. Em suma, a política do governo, mas também a dos governos do PS, significa a ruína dos pequenos agricultores e do mundo rural. Têm razão os pequenos agricultores para afirmar que só com a ruptura desta política, só com outras políticas agro-rurais e outro governo, só com a ruptura dos caminhos da integração capitalista europeia e da Organização Mundial do Comércio, é possível desenvolver o investimento e o trabalho de quem produz e garantir um mundo rural vivo. Têm razão os trabalhadores para erguer a sua voz, o seu descontentamento, tendo em conta a ofensiva que estão sujeitos os seus direitos. Têm razões os reformados e pensionistas para lutarem como fizeram anteontem, em que claramente ali afirmaram, eles que julgam que podem massacrar quem hoje já não está no ativo, julgando que são apenas peças velhas que podem ser atacadas
pois os reformados e pensionistas ali estiveram na rua e com certeza vão engrossar a luta ao lado dos trabalhadores na defesa dos seus direitos, das suas reformas e das suas pensões. Camaradas e amigos, estamos no limiar do encerramento da campanha. Não pode fechar aqui hoje neste comício. Nós, mesmo tendo em conta o bom ambiente, a boa campanha que aqui foi realizada, como um pouco por todo o país, devemos, até o último momento, fazer a campanha, procurar ganhar mais, particularmente aqueles que estão mais desanimados, mais resignados, aqueles que deixaram de acreditar face à violência da ofensiva, face às perdas que tiveram nas suas vidas. Mas nós aqui estamos, com esta confiança, esta CDU, composta por comunistas, por ecologistas, por tantos e tantos independentes, que bom é dizer-vos, camaradas, que no plano nacional, connosco estão mais de 12 mil cidadãos, homens, mulheres e jovens independentes que vieram à CDU. Vieram não a pensar em qualquer benefício próprio, que vieram podendo ter feito outra opção por listas de outros partidos, por listas de falsos independentes, podiam fazer isso tudo, não fizeram. Assumiram o projeto da CDU como grande espaço democrático, como grande espaço de participação. E por isso mesmo a nossa campanha foi muito rica, porque ao nosso lado estiveram tantos e tantos homens, mulheres e jovens que connosco estão dispostos a defender o poder local, a defender um projeto de construção, de participação das populações à procura de uma vida melhor para a população da sua terra. No fundo, é essa opção que nós tanto valorizamos e que saudamos, porque de facto foram uma força que nos dá força nesta batalha eleitoral para as autarquias. Camaradas e amigos, terminamos com um apelo ao voto, aos milhares de eleitores roubados nos seus salários, nas suas reformas, aos milhares de desempregados, abraços com dramáticas dificuldades, aos que vêm retirar o direito à saúde ou à proteção social e agora se interrogam sobre o que podem fazer. Nós lhe dizemos: apoiem e deem mais força àqueles que podem sempre contar para fazer valer os vossos direitos. Aos muitos eleitores do PSD que, enganados pelas falsas promessas e hoje indecisos sobre a forma de manifestar o seu descontentamento, lhe dizemos: votem na CDU com a segura certeza que aqui o seu voto não é traído. Não se deixem de novo iludir por aqueles que vos infernizam a vida. Não se deixem iludir por aqueles que nem coragem têm de pôr o símbolo do seu partido. Pela sua própria má consciência. Aos muitos... Ainda o discurso do João Sousa no comício de encerramento da campanha. Aos muitos socialistas desiludidos com o PS e a sua postura de falsa oposição, desiludidos com o seu comprometimento com o Pacto de Agressão que está a dar cabo do seu futuro, que hoje perguntem o que devem fazer, dizemos: juntem-se à CDU, alarguem a corrente dos que não se rendem perante as dificuldades, deem mais força à vossa esperança numa vida melhor, votando CDU. Aos muitos portugueses causticados por anos de política de direita, ora pela mão do PS, ora pelo PSD e CDS, se sentem desanimados e sem vontade de fazer ouvir a sua voz, lhe dizemos: não desistam. Têm nas vossas mãos a oportunidade de, no próximo domingo, dar sentido ao vosso descontentamento. Têm, com o voto na CDU, a
a oportunidade de dar sentido à vontade de mudança e de esperança, de apoiarem aqueles que sempre estiveram ao vosso lado no combate contra as injustiças e desigualdades. A todos os que, indignados, se interrogam que possam fazer contra este estado de coisas, nós lhe dizemos: deem mais força à CDU, apoiem quem combate corajosamente esta política desgraçada, apoiem quem vos merece confiança, façam do voto na CDU a expressão da vossa voz e da vossa razão. A todos nos dirigimos afirmando: dia 29 o voto na CDU é desde logo o voto no trabalho, na honestidade e na competência. Um voto que dá garantias de uma ação nas autarquias, mais capaz de dar solução aos problemas e aspirações das populações. Dia 29, o voto na CDU é o voto contra as troicas, a troika nacional que une PS, PSD e CDS e a troika estrangeira do FMI e da União Europeia. O voto que conta para afirmar o direito do país a um desenvolvimento soberano e devolver aos trabalhadores, aos reformados, aos jovens, aos pequenos e médios empresários e agricultores o que lhes foi roubado. Dia 29, o voto na CDU é o voto que dará força à luta para resistir a novos roubos, a mais liquidação de direitos, a mais empobrecimento. Dia 29, votar na CDU é a melhor forma de cada um afirmar que não quer mais a política direita, seja a que corre hoje pela mão do PSD e CDS, quer a que ontem correu pela mão do PS e que o PS gostaria de continuar no futuro. Dia 29, quanto mais forte for a CDU, mais são as possibilidades, maior é a esperança e a confiança de que é possível construir uma outra política patriótica e de esquerda que dignifique a vida dos portugueses, que combata as injustiças, que assegura uma vida melhor num Portugal com futuro. Sim, é possível. É possível retomar os valores de Abril, andar para a frente. Aqui nesta terra, sacrificada pela violência da repressão fascista, que conheceu as dificuldades de um povo sofrido, de um povo perseguido, torturado e às vezes assassinado, então, nessa altura, também se colocava a questão: o fascismo tinha tanta força, a polícia política era tão bruta, corria-se o risco da própria vida e muitos pensavam que era melhor desistir. Mas houve muitos, particularmente aqui em Alpiarça, que pensaram: não desisto, vou continuar a lutar com os meus companheiros, com o meu povo. E um dia a esperança, a vida melhor, a liberdade rasgou-se com o 25 de Abril de 74, demonstrando assim que vale sempre a pena lutar na procura de um futuro melhor. Ninguém pense, camaradas, que eles nos dão nada. É pela luta que lá vamos, é votando na CDU no dia 29. Viva a CDU! Viva! Depois das palavras de João Sousa, depois do comício da CDU, o último comício de encerramento antes das eleições do próximo dia 29 de setembro, é as imagens que nós temos aqui para o Alpiarça TV do Facebook. Depois do discurso do Jerónimo de Sousa e do Mário Pereira, aqui está uma boa razão para votar na CDU. O Alpiarça TV também presente no comício de encerramento da campanha da CDU de Alpiarça.
Cid Cervantes, da CDU. Fiquem bem, boa noite.